Morreu hoje o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, por causa das complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde outubro. E você vai ver também. Os Estados Unidos registraram quase 4.500 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O setor de serviços registrou o 6º mês seguido de altas, mas ainda não se recuperou das perdas da pandemia. Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. Aposentadorias acima do salário mínimo tiveram um reajuste de 5%. A justiça italiana começou a julgar integrantes de uma máfia da Calábria. São mais de 300 réus. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O ex-governador de Goiás e prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, morreu nesta madrugada aos 71 anos. Maguito Vilela, do MDB, estava internado desde 27 de outubro na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele lutava contra uma infecção pulmonar causada pela Covid-19. Foi entubado pela primeira vez em outubro e pela segunda vez no dia do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Goiânia. Maguito estava na UTI, sedado, quando venceu o segundo turno. Ele também perdeu 2 irmãs para a Covid-19 em um intervalo de apenas 10 dias. Luiz Alberto Maguito Vilela passou por vários cargos públicos. Foi vereador, prefeito de Aparecida de Goiânia, deputado constituinte, senador e governador de Goiás entre 1995 e 1998. Ele ainda foi professor e advogado. A família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás. E ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. O vice na chapa de Maguito Vilela, Rogério Cruz, do Republicanos, vai assumir definitivamente a prefeitura da cidade. O Ministério da Saúde informou que a média móvel de novos casos de Covid-19 voltou a bater recorde no Brasil e nenhum estado ainda registra queda na média de mortes. O Brasil voltou a registrar mais de 1.000 mortes em um dia, com 1.110 vítimas. E o total chegou a 204.690 óbitos pela Covid. Também foram confirmados mais 64.025 novos casos. Na soma, já são mais de 8.195.000 diagnósticos. Pela média móvel de mortes, em 7 dias, o país chegou a 994 óbitos diários. O patamar é equivalente ao registrado no dia 22 de agosto do ano passado. Já a média de casos no período chegou ao patamar mais elevado desde o início da pandemia. Passou para 55.061 infectados por dia. E observando a evolução da pandemia por estados, podemos notar que nenhum deles ainda apresenta queda nas mortes. As altas continuam em 14 estados: Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 13 unidades da federação não tiveram muita variação no número de mortes: Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No mundo todo, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, 91.669.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus e 1.963.000 pessoas morreram. O setor de serviços registrou a 6ª alta seguida. Apesar disso, segundo o IBGE, ainda segue abaixo do nível pré-pandemia. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 2,6% em novembro em relação a outubro de 2020. Segundo o IBGE, mesmo tendo a 6ª alta seguida, o setor ainda não conseguiu se recuperar completamente e retomar o patamar pré-pandemia. As atividades que encontram mais dificuldades no período são restaurantes, hotéis, serviços prestados à família de uma maneira geral e transporte de passageiros. Os serviços cresceram em 19 das 27 unidades da federação em novembro, com destaque para São Paulo, que registrou alta de 3,2%.
Apesar do ganho acumulado de 19,2% no período de junho a novembro, o resultado ainda é insuficiente para compensar a perda de 19,6% verificada entre fevereiro e maio. O IBGE destacou também que o volume ainda segue 3,2% abaixo do patamar de fevereiro. No ano, o setor de serviços passou a acumular queda de 8,3% e, em 12 meses, o tombo chegou a 7,4%, que foi o pior resultado desde o início da série histórica, em 2012. A lei que cria o programa Casa Verde e Amarela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União. O programa vai substituir o Minha Casa Minha Vida. O programa Casa Verde e Amarela deve regulamentar financiamentos para a compra da casa própria, com foco em famílias com renda mensal de até R$ 7.000 em áreas urbanas. Para áreas rurais, o foco são famílias com renda anual de até R$ 84.000. A meta do governo é atender com financiamento habitacional mais de 1,5 milhão de famílias de baixa renda até 2024. O número representa um incremento de cerca de 350 mil residências em relação ao que se conseguiria atender anteriormente. Esse crescimento é previsto em função de negociações com o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que subsidia o programa, e com a Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as regiões Norte e Nordeste devem ser contempladas com a redução nas taxas em até 0,5 ponto percentual para famílias com renda de até R$ 2.000 mensais e 0,25 pontos para quem ganha até R$ 2.600. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decidiu revogar a presença do público nos estádios. Em uma resolução conjunta, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado tinham liberado a presença do público. A volta dos torcedores às arquibancadas tinha restrições e também dependia da classificação de risco para a Covid-19 de cada região. Mais tarde, por uma rede social, Paes disse que as restrições estavam tecnicamente corretas, mas seria quase impossível fiscalizá-las. Portanto, a medida deve ser revogada. Paes não esclareceu se as medidas que permitiam o funcionamento de cinemas, teatros e casas noturnas, com restrições de horário e capacidade, vão ser mantidas. Agora, no verão, com chuvas fortes, é preciso redobrar os cuidados e evitar a proliferação do mosquito da dengue. A maior preocupação atual de todos os brasileiros é com o contágio pelo coronavírus. Mas outra doença já conhecida preocupa as autoridades de saúde, a dengue. Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses em Dourados, Rosana explica que mesmo nesta pandemia, que exige mais cuidados com a higiene, muitas pessoas ainda seguem relaxando na limpeza e esquecendo que a dengue também mata. Nesta semana estamos fazendo o Lira, que é um levantamento rápido para verificar em qual bairro tem uma maior incidência de foco. A partir deste resultado, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai visitar todas as casas destes bairros que apresentaram o maior índice. Isso também ajuda a controlar, isso também chama a atenção da população que naquele bairro ela tem que intensificar mais ainda, tomar todos os cuidados, usar repelente, cuidar da sua casa, principalmente se há idosos, crianças ou alguma pessoa com alguma comorbidade. Por conta da mutação do vírus, uma mesma pessoa pode pegar dengue até 4 vezes. Além dessa doença, a zika e a chikungunya, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, também preocupam. Em Dourados, as ações de fiscalização e visitação em domicílios dos agentes de controle de endemias do CCZ deverão ser intensificadas nos próximos dias, já para conter uma possível alta no número de casos. Nesses primeiros meses do ano é preciso atenção por conta do volume de chuvas, que favorece o acúmulo de água e a consequente proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, cada cidadão deve estar atento ao seu papel, a começar pela limpeza do próprio quintal. Tem um carrinho de mão, a popular carriola, tem lata de tinta ou também na sua área comercial.
lá no fundo, o que tem lá com esse tempo de chuva que esteja acumulando água parada? A questão, o mato está crescendo no interior da sua casa, no interior do seu terreno baldio. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a palavrinha-chave. Higienização é o que garante a nossa saúde, é que evita o corona, evita também a dengue. O recado é muito claro. Dengue, zika e chikungunya podem deixar sequelas e até mesmo matar. Então, todo cuidado é pouco para se prevenir e proteger sua família. Porque é um trabalho que não só depende da garra, depende da força do agente de endemias, do agente comunitário, do novo prefeito, do novo secretário, de toda essa estrutura que o poder público tem. Ele faz a parte dele, mas tem que ter um despertar de toda a população para ela se incluir, para ela se observar que cabe a ela também contribuir de alguma forma na prevenção e controle dessas doenças. Depois do intervalo, você vai ver que as aposentadorias acima de um salário mínimo tiveram um reajuste de mais de 5%. A gente volta já. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde defendeu o adiamento do Enem por causa da pandemia do novo coronavírus. O pedido foi enviado ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. A prova impressa está marcada para os dias 17 e 24. Ontem, a Justiça Federal em São Paulo negou um pedido de adiamento. A Defensoria Pública da União recorreu da decisão e a ação está no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A Indonésia iniciou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 com a Coronavac. Aqui no Brasil, ontem o Instituto Butantan anunciou que a vacina produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac tem eficácia global de 50,38%. Esse índice está dentro dos parâmetros da Anvisa para que a população seja imunizada. Assim como milhões de brasileiros, a Evelânia está ansiosa pelo início da vacinação contra o coronavírus. A gente torcendo para que saia logo, para que todo mundo comece a se vacinar, para sentir um pouco da vida normal, né? Para ver se a gente consegue um pouco ter um ânimo, mais de segurança de sair para trabalhar. A expectativa pela chegada da nova vacina está mobilizando os governos estaduais e toda a sociedade. E o que todos querem é o início imediato da vacinação em massa. O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram que a vacina contra o coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido. A eficácia global é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam leves, moderados ou graves. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. O Instituto já havia anunciado que nos testes no Brasil, a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados, mas ainda não havia divulgado a eficácia global. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, a Coronavac é uma vacina eficaz e pode ajudar na diminuição da intensidade da doença clínica. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Os testes aqui no Brasil foram feitos em 12.508 voluntários, todos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em São Paulo, o cronograma de vacinação deve começar no próximo dia 25 de janeiro, se a Anvisa
autorizar o uso emergencial do imunizante. E está prevista para o domingo a reunião da Anvisa, que vai decidir sobre o uso emergencial, temporário e experimental das vacinas Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, e também da vacina de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para análise dos pedidos. A Caixa liberou hoje saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para os aniversariantes de junho que não são do Bolsa Família. Os beneficiários já tinham recebido os 2 últimos depósitos no aplicativo Caixa Tem em 30 de novembro e 18 de dezembro. Ao todo serão beneficiados 3.400.000 trabalhadores. O governo reajustou as aposentadorias e benefícios do INSS. A medida foi publicada hoje em portaria do Ministério da Economia no Diário Oficial da União. O aumento é baseado na variação do INPC de 2020 e vale para quem recebe acima do salário mínimo. O reajuste de 5,45% para aposentados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem acima de um salário mínimo foi oficializado. Com a medida, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.101 para R$ 6.433. Pela legislação federal, o índice de reajuste do benefício de aposentados e pensionistas que recebem valor superior ao do salário mínimo é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior. Segundo o IBGE, em 2020, o INPC ficou em 5,45%. Pela lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo fixado em R$ 1.100 neste ano. O tribunal que está julgando o impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está ouvindo hoje as últimas testemunhas do processo. Vão prestar depoimento hoje Edson da Silva Torres, empresário, e Walter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, presidente do PSC do Piauí. Edson admite ter iniciado os crimes no estado em 1998 e Walter nega envolvimento com a organização. Wilson Witzel ainda não foi ouvido e só prestará depoimento após a delação premiada do ex-secretário da Saúde do estado, Edmar Santos, se tornar pública. E começou hoje o maior julgamento da máfia italiana em mais de 30 anos. No tribunal de mais de 3.000 metros quadrados, 350 pessoas estarão sentadas no banco dos réus, incluindo supostas figuras-chave da organização criminosa 'Ndrangheta Calabresa. O objetivo é desferir um golpe severo à temida máfia, especializada no tráfico de cocaína. O julgamento contará com 900 testemunhas e 400 advogados. 58 testemunhas de acusação concordaram em quebrar a lei do silêncio para revelar os segredos do poderoso clã Mancuso e seus associados. Uma lista ampla e variada de crimes que remontam à década de 1990 será julgada, incluindo crimes sangrentos como assassinatos, tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e abuso de poder. O primeiro grande julgamento contra a máfia italiana na década de 1980 conseguiu desmembrar a temida organização. Dessa vez, o julgamento deverá durar mais de 2 anos e os principais intermediários do tráfico de cocaína entre a Europa e a América Latina vão se sentar no banco dos réus. A 'Ndrangheta, que ficou rica e se expandiu graças ao tráfico de drogas e extorsão, conseguiu entrar no mundo corporativo, fundando empresas de fachada e usando laranjas para lavar seus lucros ilegais na economia legal. De acordo com estimativas das autoridades antimáfia, a 'Ndrangheta na Calábria é composta por cerca de 150 famílias ou clãs, que por sua vez tem 6.000 membros e afiliados. De acordo com o promotor do caso, Nicola Gratteri, o crime organizado movimenta mais de 60 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos registraram quase 4.500 mortes por Covid-19 em 24 horas. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O país, que não consegue conter o avanço da pandemia desde o ano passado, nunca havia superado 4.000 mortes pelo vírus em um único dia. Os Estados Unidos registraram mais de 235.000 novas infecções e 4.470 mortes em um dia, de acordo com dados da universidade consultados pela AFP.
O COVID Tracking Project, que analisa dados de todo o país diariamente, aponta que cerca de 131 mil pessoas estão hospitalizadas atualmente devido ao coronavírus. A média semanal de fatalidades está em seu nível mais alto desde o início da pandemia. Os Estados Unidos registram mais de 22 milhões de casos e mais de 380 mil mortes por coronavírus. Em uma tentativa de conter a chegada das variantes mais contagiosas da doença, as autoridades vão exigir dos viajantes um teste negativo de Covid-19 antes dos embarques com destino ao país. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, descartou invocar um dispositivo da Constituição americana para tirar Donald Trump do poder. Mas o Congresso pode votar um novo pedido de impeachment hoje. Trump disse ontem que a iniciativa causava ódio. O presidente americano negou qualquer apoio à violência no discurso que antecedeu a invasão do Capitólio na semana passada e que provocou a morte de 5 pessoas. O técnico valorizou o River Plate, o adversário da semifinal. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.